Ministro Luiz Fux toma posse daqui a pouco como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E você vai ver também. Deputado federal João Rodrigues, condenado em segunda instância por fraude à licitação, vai começar a cumprir pena imediatamente por decisão da primeira turma do STF. Viaduto na principal via expressa de Brasília desaba sobre carros e comércio. Tribunal de Contas já havia alertado sobre falta de manutenção. Procuradora-Geral da República afirma que combate ao trabalho escravo é prioridade do Ministério Público Federal. E na segunda reportagem da série Quilombolas, conheça a comunidade Mesquita, no interior de Goiás. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber tomam posse hoje como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral. A sessão solene começa daqui a pouco às 7 da noite. Repórter Henrique Amaral tem mais informações ao vivo do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Aproximadamente 500 pessoas estão confirmadas para a sessão solene de logo mais. Entre as autoridades que vão prestigiar a posse estão o presidente da República, Michel Temer, e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 100 pedidos de credenciamento para profissionais de veículos de comunicação. William, o atual presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, vai abrir a sessão de logo mais. E após a execução do hino nacional, o ministro Luiz Fux vai prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse como presidente do TSE. A partir daí, já é o ministro Luiz Fux que comanda a sessão, inclusive dando posse à ministra Rosa Weber como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Fux fica à frente do TSE até o dia 15 de agosto deste ano, quando termina seu segundo biênio no tribunal. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Fux tomou posse como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral no dia 14 de agosto de 2014, sendo reconduzido ao cargo 2 anos depois. Desde o dia 13 de março de 2011, é um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2001 e 2011, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça. Antes, atuou como desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Luiz Fux presidiu a comissão de juristas encarregada de elaborar o anteprojeto que resultou no novo Código de Processo Civil, que já está em vigor. Integra a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, além de ser professor titular de Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor de diversas obras de direito processual civil e constitucional. A ministra Rosa Weber nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi juíza do trabalho de 1976 a 2006, quando tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. No dia 19 de dezembro de 2011, passou a integrar o Supremo Tribunal Federal. Desde 24 de maio de 2016, é ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Confira agora como é formado o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, entre os quais devem ser escolhidos presidente e vice do TSE, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, sendo que um deles deve ser nomeado Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, e 2 representantes dos advogados, juristas de notável saber jurídico indicados pelo presidente da República. Cada ministro titular tem um substituto, que deve ser da mesma classe. A sessão de posse dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br e pelo canal do Tribunal no YouTube. William. Obrigado, Henrique. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília autorizou o porte de armas para agentes penitenciários do Acre, mesmo fora de serviço, desde que cumpram os requisitos exigidos por lei. Dentro do sistema penitenciário é comum existir as ameaças, até porque você está falando não diariamente,
para pessoas que não lidam bem com essa situação. Então, você tem que fazer cumprir as leis, as regras ali dentro. Você tem que fazer o papel do Estado. Este agente penitenciário, que não quis se identificar por medo de ser reconhecido por ex-presidiários, conta ainda que as ameaças são constantes e até os familiares sofrem com medo de uma retaliação. Para ele, o porte de arma fora dos presídios é fundamental para garantir mais segurança. A pessoa que se propõe a trabalhar na segurança pública, né, ela precisa fazer da arma um instrumento permanente. Né, a atenção é 24 horas, que está atento, uma pressão psicológica diariamente, porque a qualquer momento você pode se deparar na rua com alguém que possa atentar contra a sua vida. Isso é fato. Te reconhecer. Foi por causa dessa insegurança que o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Acre precisou acionar a Justiça para que os agentes tivessem direito ao porte de arma, mesmo fora de serviço. Uma sentença da primeira vara do Estado limitava o uso de armas por agentes ao período em que estivessem na função. O caso veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, o relator, desembargador federal Cássio Marques, esclareceu que o Estatuto do Desarmamento já prevê a possibilidade de que os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais portem arma de fogo mesmo fora de serviço, desde que cumpram os requisitos previstos em lei. Por isso, a sexta turma do TRF1 decidiu, por unanimidade, reformar a sentença de primeiro grau e conceder o porte de armas, como esclarece este advogado. O Estatuto do Desarmamento não previa expressamente a hipótese dos agentes penitenciários, dos agentes prisionais, mas uma lei de 2014 veio resolver, vamos dizer assim, essa disputa, essas dificuldades de interpretação e previu expressamente que os agentes prisionais também teriam direito a usar as armas fora dos estabelecimentos penitenciários, desde que estabelecidos alguns requisitos, como eles terem feito curso de formação, eles estarem submetidos a uma fiscalização profissional, enfim, desde que eles demonstrem os requisitos previstos ali no Estatuto do Desarmamento, já se passa a ser admitido também que os agentes penitenciários usem armas fora do serviço. Uma comissão formada por 9 ministros do Tribunal Superior do Trabalho terá o prazo de 60 dias para debater se as mudanças trazidas pela reforma trabalhista vão valer para todos os contratos de trabalho ou apenas para aqueles firmados após a entrada em vigor da nova legislação. O repórter Anderson Corrado tem mais informações. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Tribunal Pleno do TST se reuniu hoje à tarde para discutir a adequação da jurisprudência da Justiça do Trabalho à reforma trabalhista. Mas a sessão foi suspensa cerca de 45 minutos após a abertura. Isso porque ainda há questões que precisam de uma discussão maior. Uma delas é sobre a incidência da nova legislação. Caberá a uma nova comissão formada por 9 ministros do TST discutir se a reforma vale para todos os contratos de trabalho ou se limita aos firmados após a entrada em vigor da reforma. Somente após o parecer da comissão, o Tribunal Pleno voltará a se reunir para decidir sobre essa questão e sobre a adequação de mais de 30 súmulas e orientações jurisprudenciais à reforma trabalhista. Durante a sessão de hoje, o presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST, o ministro Valmir Oliveira da Costa, também se manifestou sobre o artigo 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, que passou a exigir quórum de 2/3 dos ministros do TST para aprovar alterações nas súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Para o ministro, essa alteração é inconstitucional. O artigo questionado pelo ministro prevê ainda a participação de entidades e representantes de trabalhadores e empregadores em debates antes de votar alterações na jurisprudência. O Tribunal Pleno do TST também deverá se manifestar sobre esse assunto antes de revisar a jurisprudência da Corte. William. Obrigado, Anderson. O ministro Alexandre de Moraes é o novo presidente da primeira turma do STF. E na primeira sessão deste ano, o colegiado determinou o imediato cumprimento da pena do deputado federal João Rodrigues. O parlamentar é condenado pelo crime de dispensa irregular e fraude em licitação.
Os ministros julgaram um recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República, que pediu o cumprimento imediato da pena imposta ao deputado federal João Rodrigues, antes que houvesse a prescrição do caso. Em 2009, o parlamentar foi condenado em segunda instância a 5 anos e 3 meses de prisão no regime semiaberto pelo crime de dispensa irregular e fraude à licitação na compra de uma retroescavadeira. Segundo a ação penal, o crime foi cometido no ano de 1999, época em que João Rodrigues era prefeito interino da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Na tribuna, a defesa alegou que ainda existem recursos em tramitação que questionam as provas referentes à condenação. O ato do prefeito interino foi autorizar a abertura de uma licitação, que na realidade foi uma tomada de preços para a aquisição de uma escavadeira que, ao ser adquirida, se viu que foi adquirida pelo valor de R$40 mil. Quais os atos praticados por ele? Autorizou a abertura da licitação, que na realidade foi uma tomada de preços, e assinou o edital de tomada de preços. Aí se exauriu o ato do prefeito. O relator, ministro Luiz Fux, reconheceu que há detalhes sobre a denúncia que estão em questionamento e votou pela absolvição do deputado. Não ficou demonstrado em nenhum momento nem dolo e nem dano. Então, e o acordo se baseou nessas premissas que, para mim, são inafastáveis no distinguir entre ato de improbidade e crime da lei de licitações. O ministro Marco Aurélio votou de forma parcial para a diminuição da pena. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes divergiram e votaram pela condenação. Por maioria de votos, a primeira turma determinou imediato cumprimento da pena do deputado federal João Rodrigues. E na segunda turma do STF, entre os casos analisados, um de interceptação telefônica baseada em denúncia anônima. Uma mulher recorreu à segunda turma do STF questionando uma interceptação telefônica baseada em denúncia anônima. O caso envolvia crimes de peculato, corrupção, fraude em licitação, falsificação ideológica e formação de quadrilha. Mas os ministros não viram ilegalidades no procedimento. Estou convencido de que a exceção constitucional ao sigilo, esta exceção alcança as comunicações de dados telemáticos, razão pela qual não vislumbro nenhum tipo de vício à luz do ordenamento jurídico pátrio que venha a macular o entendimento levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas demais instâncias, no caso específico, a julgar. Também na sessão, os ministros determinaram o envio do depoimento e dos documentos apresentados pelo colaborador Marcelo Bahia Odebrecht, da Seção Judiciária do Paraná, à Justiça Eleitoral de São Paulo, já que o caso era de delito eleitoral ocorrido em São Paulo. Está diante de um procedimento de cunho estritamente eleitoral, apto a atrair a competência da Justiça Especializada, que constitui, a meu sentir, o foro competente para eventualmente processar e julgar os interessados por eventual prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, bem assim, entre aspas, os crimes que lhes forem conexos. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Viaduto na principal via expressa de Brasília desaba sobre carros e comércio. O Tribunal de Contas já havia alertado sobre falta de manutenção. A gente volta em instantes. Parte de um viaduto desabou na região central de Brasília. O susto foi grande, mas não houve vítimas. Em menos de uma semana, este é o segundo acidente grave na capital federal. No domingo, uma garagem desabou, soterrando mais de 20 carros. O desabamento de parte de um viaduto abriu uma cratera em 2 pistas do Eixão Sul, na região central de Brasília. 4 carros foram destruídos. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. Mesmo sendo horário de intenso movimento, ninguém passava pelo local. Um restaurante que funcionava embaixo da pista também foi atingido. A possibilidade de um desastre nesse local foi apontada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um relatório de 2012 já questionava a segurança do viaduto, mas nada foi feito.
Este advogado destaca que a vistoria e manutenção de um bem público é de responsabilidade do governo. Quando não é feita essa manutenção, esse erro de engenharia por omissão, ele pode fazer com que acidentes aconteçam dessa magnitude. Nós não tivemos nenhum fato da natureza que pudesse justificar a queda de um viaduto. Está bem caracterizado, eu acho que a perícia vai demonstrar isso, que houve uma omissão por parte do Estado em não manter a fiscalização diária, cotidiana, de que esses bens necessitam. Os donos dos carros que foram atingidos podem pedir indenização ao governo do Distrito Federal. No caso de responsabilidade objetiva, pode ser feita diretamente em acordo administrativo junto ao ente público. Não havendo esse acordo administrativo, cada vítima poderá buscar um advogado e ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário para ter o seu bem, o seu dano ressarcido, indenizado por parte daquele responsável, que no caso é o Distrito Federal. O GDF anunciou que vai preparar um plano emergencial para a restauração do viaduto e informou que 8 viadutos antigos já passaram por manutenção. No último domingo, uma estrutura de concreto sobre a garagem de um prédio na Asa Norte, também em Brasília, desabou e atingiu 25 carros estacionados no local. Não houve feridos. Uma análise da Defesa Civil apontou 3 fatores que podem ter causado o desabamento do piso sobre a garagem: a impermeabilização inadequada, o peso da laje encharcada e as ferragens de sustentação enferrujadas. O condomínio deve acionar o seguro e a expectativa é de que a empresa seguradora custeie parte do conserto. O Conselho Nacional de Justiça retomou a pauta de julgamentos nesta terça-feira e na primeira sessão plenária do ano, a presidente do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, deu posse à nova Ouvidoria Geral e a um novo conselheiro. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, deu as boas-vindas aos conselheiros e advogados depois do recesso judiciário. Voltamos, portanto, juntos a nos empenhar para que nós tenhamos uma prestação de serviços neste Conselho de acordo com as necessidades, demandas dos cidadãos brasileiros. A ministra propôs o nome da conselheira Iracema Vale para ocupar a Ouvidoria Geral do Conselho depois da saída do conselheiro Luiz Aleman. A indicação foi aprovada por unanimidade. A presidente do CNJ também deu posse ao novo conselheiro Francisco Luciano de Azevedo Frota. Ele é juiz indicado pelo TST e titular da 3ª Vara do Trabalho de Brasília desde 2006. Na primeira sessão plenária do ano, os conselheiros analisaram um pedido do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná. Eles questionaram uma regra do Tribunal de Justiça do Estado. O órgão só paga a diligência dos oficiais de justiça se ela for cumprida integralmente. Do contrário, os oficiais devem devolver a maior parte do valor que receberam. A regra dividiu a opinião dos conselheiros. O relator Aloysio Correia da Veiga entendeu que não se tira a remuneração, mas a maioria dos conselheiros divergiu, inclusive a presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Eu peço a Vossa Excelência para acompanhar a divergência e negar a ratificação liminar e proclamo o resultado. Os oficiais de justiça terão que devolver o valor recebido pelas diligências que não tiveram êxito, como determina o TJ do Paraná. Os conselheiros também julgaram o processo sobre prática de nepotismo alegada pela Corregedoria Geral de Justiça de Goiás. Uma mulher foi designada para tabeliã substituta de um cartório. O titular foi declarado incapaz e ela assumiu a vaga. Mas depois o irmão dela foi aprovado para o cargo de tabelião em um cartório de outro município goiano. E a Corregedoria decidiu anular a designação, afirmando que houve nepotismo. Depois que o processo foi encaminhado pela mulher ao CNJ, o relator, conselheiro Valtécio de Oliveira, decidiu suspender a decisão da Corregedoria, mantendo a mulher no cargo. Hoje, por unanimidade, a liminar foi confirmada pelos conselheiros até o julgamento de mérito do processo. E o CNJ também entregou o prêmio Conciliar é Legal. A ideia é estimular boas ações no Poder Judiciário. Repórter Viviane Novaes tem mais informações. Boa noite, Viviane.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a cerimônia de entrega do prêmio terminou agora há pouquinho na sede do Conselho Nacional de Justiça, aqui em Brasília. Entre os premiados estão os tribunais que mais conciliaram durante a Semana Nacional de Conciliação no ano passado. E olha, foram 11 categorias, entre elas Tribunal Estadual, Tribunal Regional do Trabalho, Ensino Superior, Juiz Individual e Mediação e Conciliação Extrajudicial. Os vencedores ganharam um certificado. Esse prêmio, William, é um reconhecimento às ações que evitam a judicialização de conflitos. Os avaliadores do CNJ verificam, por exemplo, a criatividade e a satisfação do usuário. Quase 100 projetos concorreram ao prêmio. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que as conciliações crescem ano a ano e que esse é o melhor caminho para a solução de conflitos. William. Obrigado, Viviane. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na segunda reportagem da série Quilombolas, conheça a comunidade Mesquita, no interior de Goiás. A gente volta já já. O Ministério Público Federal promove evento em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O evento, promovido pelo Ministério Público Federal e pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, reuniu vítimas de todo o país que contaram um pouco de sua trajetória, como viviam e como estão hoje. Por isso, o nome do evento, Vozes da Escravidão Contemporânea, Correntes Invisíveis, Marcas Evidentes. O evento também teve um painel para debater formas de combater o trabalho escravo e uma apresentação de uma coletânea de artigos reunidos pela Câmara Criminal do MPF. Que a gente trabalhava a troco de quase nada, né? Não era valorizado, não era respeitado. Então isso é uma coisa que deixa uma marca muito profunda na vida de um trabalhador que sofreu na pele. O que é isso? O que é você trabalhar, você não ter um transporte para te levar para o trabalho, você não ter um alojamento para você dormir. Então isso é uma coisa que fica no coração do trabalhador que passou por isso tudo. Na segunda reportagem da série Quilombolas, você vai conhecer a comunidade Mesquita, que fica na zona rural da cidade ocidental, em Goiás. O povoado mantém as tradições dos ascendentes negros há mais de 200 anos. Parece uma cidadezinha do interior. Pouca gente na rua, silêncio. Cada rosto lembra as origens. Estamos no Quilombo Mesquita. É a comunidade de afrodescendentes mais perto da capital federal, a pouco mais de 40 quilômetros de distância. Por aqui, união e tradição são marcas da comunidade. Os traços são fortes aqui, na questão de realmente de ter ido muitos para fazendeiros, de trabalhar serviço escravo mesmo. Até hoje ainda tem fazenda na região com tronco ainda. São processos assim que, marcas registradas no processo histórico, até hoje resiste. Ao longo da história, casarões antigos feitos através de escravos, mão escrava com só escravo. Ficou a certidão da escravidão, sabe? Aí, tanto que muita gente, às vezes, não quer aceitar, mas está errado. É a história, é uma da história que existe. E num lado, às vezes a gente não podia, mas pode falar, porque existiu. Essa história da comunidade começou há 271 anos. O Mesquita possivelmente surgiu juntamente com Lusiânia, né, 1746. Havia um senhor chamado José Corrêa de Mesquita, e que adquiriu uma propriedade próxima a Lusiânia e posteriormente, quando terminou, digamos assim, o ciclo do ouro, ele desfez dessa propriedade e 3 escravizadas acabaram herdando essa propriedade e com elas então teve a sucessão dos seus familiares. O Quilombo Mesquita ocupa uma área de 4.700 hectares.
Fica entre o Distrito Federal e o município de Cidade Ocidental, em Goiás. A comunidade tem 3.000 moradores e uma situação curiosa. São 750 famílias de 4 ramificações. Tem os Pereira Dutra, os Teixeira Magalhães, o Lisboa da Costa e Pereira Braga. Dona Angelina é uma das moradoras mais antigas, tem 80 anos. Ela já perdeu a conta de quantas pessoas são da família Pereira Braga. Você vê que a família da gente só vai rendendo. Só vai rendendo. Você não dá conta de contar. A maioria dos moradores segue o catolicismo. Ao lado da igreja, o Museu Ponto de Memória. Aqui estão muitos utensílios de escravos e descendentes. A roca de fiar, o ferro à brasa, as panelas usadas no fogão a lenha por Dona Antônia Pereira Braga, que morreu aos 115 anos. Ela também aparece nesta foto de 1998, quando a comunidade recebeu o certificado da Fundação Palmares, o reconhecimento de que a terra pertence aos quilombolas. Os moradores vivem da agricultura de subsistência, plantio de mandioca, feijão, milho, criação de galinhas, por exemplo. Também trabalham como assalariados em fazendas, escolas, repartições públicas, principalmente em Brasília. E também mantêm uma tradição do tempo da escravidão, o cultivo de marmelo. Amanhã você vai ver como é a festa do marmelo realizada pela comunidade mesquita. Não perca! O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. Quando você não estiver assistindo a TV Justiça e quiser acompanhar as notícias do Poder Judiciário, sintonize 104,7 e ouça a Rádio Justiça. Aqui você fica sabendo tudo o que o Poder Judiciário faz para que o Brasil seja um país mais justo e sério. Na Rádio Justiça você também ouve boa música, notícias em geral e muita prestação de serviço. Assim você pode exercer cada vez mais os seus direitos. Cada movimento aqui dentro é feito pensando em você. Esta rádio é sua. Você ouve a Rádio Justiça quando quiser e onde estiver. No trânsito, em casa, no trabalho, em 104,7 ou pela internet. E também via satélite. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos.